UFPE, Emerson Sarmanho, para entender um pouco mais desses dados e como tornar o ambiente mais seguro. Emerson, bom dia, bem-vindo. Conte aí, quais são as causas que geralmente levam a esses acidentes com a rede elétrica? Bom dia a todos os ouvintes. Bem, com certeza a falta de informação, a falta ali de treinamento, ela é uma das causas, são uma das causas, né, que mais proporcionam o risco nesse ambiente elétrico. Então, acredito que a gente está bem carente da questão da informação, de campanha de educação pública, de programas de treinamento. Todos os profissionais que trabalham ali com a rede elétrica, eles têm que ter certificação de trabalho com eletricidade, que seria a norma regulamentadora 10, a NR10, ou trabalho com regulamentação e altura, a NR35. Então, a falta de treinamento, a falta de informação são os principais casos aí para os trabalhadores estar se acidentando trabalhando com a rede elétrica. E o pior, Emerson, que os dados também apontam, né, que apesar da redução no número de mortes entre 2022 e 2023, que estão relacionadas aí com o contato com a rede elétrica, no ano passado foram 26 casos no número total de acidentes. Então isso reforça ainda mais o perigo que é trabalhar sem informação, né? Com toda certeza, né? Sem informação e sem treinamento. A energia elétrica, ela é tão cotidiana nossa, a gente utiliza vários equipamentos que funcionam com energia elétrica, a gente já não vive mais num mundo sem energia elétrica, né? Para tudo a gente precisa dela. Então, as pessoas não relacionam ao perigo que ela pode proporcionar, né? E como esse perigo ele é invisível, então a gente precisa realmente dessas campanhas de educação, campanhas na televisão, campanhas na rádio, e as empresas distribuidoras de energia elétrica têm um papel primordial nisso. E como é que a rede elétrica ela pode ser mais segura? Bem, para a rede elétrica ela ser mais segura, a gente tem que estar trabalhando sempre aí com profissionais treinados, como eu te falei, né? Então tem que ter um treinamento na parte de NR10, NBR 16384 e também análise prévia de riscos, né? A APR. Então, a gente sempre que vai trabalhar próximo a uma rede elétrica ou diretamente com a rede elétrica, as empresas elas têm que fazer uma análise de risco para que aqueles profissionais, mesmo que de repente não tenham um treinamento ali com a área elétrica, eles não se aproximem dela e não corram riscos, como um risco de acidente que pode ser até fatal. E a gente fala da rede elétrica, né, que é aqueles postes e tudo mais, mas também tem que ter segurança dentro das residências, né, Emerson, para que isso também seja seguro. Isso, com toda certeza. Às vezes, cuidados básicos, como, por exemplo, não estar manuseando um dispositivo ali com a mão molhada. Qualquer corpo, ele tem, qualquer material, né, ele tem resistência elétrica, né, que é a dificultação à passagem de corrente elétrica. Então, tem materiais que têm uma resistência elétrica maior, como os isolantes, tipo a borracha, o vidro, e outros que têm uma resistência elétrica menor, como, por exemplo, os metais. Mas nós, seres humanos, também temos uma resistência elétrica. E tanto é que quando a gente está molhado, intuitivamente a gente não quer manusear um equipamento elétrico. Por quê? Porque a nossa resistência elétrica, ou seja, a nossa resistência à passagem de corrente elétrica, ela diminui. E isso nos traz risco. E dentro de casa, a gente tem que ter dispositivos de proteção no nosso quadro elétrico que estejam relacionados às falhas do sistema, como, por exemplo, a sobrecorrente, o curto-circuito, a fuga de corrente. Então, a gente tem que ter o disjuntor, a gente tem que ter o DR, que é o dispositivo diferencial residual, a gente tem que ter também o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, que está relacionado a descargas atmosféricas. Então, isso é fundamental a gente ter na nossa residência. E é super importante falar disso. Por exemplo, eu há pouco tempo comprei uma casa, né? A gente se mudou para morar e ela já veio com DR, né? Mas no caso de residências que não são compradas por meio de construtoras, que a pessoa vai lá construir tudo, tem que contar com um profissional, né, Emerson, que possa orientar quanto a isso. Porque às vezes a pessoa chega, contrata só o pedreiro, diz, olha, eu quero assim, assim, assado, o pedreiro vai levantar a casa, ok.
mas aí a pessoa não faz os cuidados, né, de contratar um eletricista ou fazer um projeto elétrico para se proteger. Isso pode levar desde um choque, a pessoa levar manuseando algum equipamento, até uma casa ter um curto-circuito e pegar fogo, né? Isso, com toda certeza. Os acidentes elétricos, vamos passar agora aqui para os residenciais e prediais, né? Eles estão muito relacionados a isso. Então, por exemplo, num curto-circuito, a gente pode ter um incêndio e a gente pode ter várias vítimas fatais naquilo ali. O que é que previne um curto-circuito? É um disjuntor, está bem dimensionado. Então, às vezes, a gente toca, por exemplo, na maçaneta, ali na maçaneta não, na torneira do chuveiro elétrico, a gente leva um pequeno choque e a gente até acha graça, acha engraçado aquilo ali, mas dependendo do tempo de exposição daquele choque, que é muito pequeno, aquilo ali é uma fuga de corrente, você pode ter uma parada cardíaca. Então, se você não tem um dispositivo diferencial residual, um DR, para desarmar naquele momento que tem a fuga de corrente, dependendo do tempo de exposição, você pode chegar até a morte. Então, é super importante você estar contando com profissionais da área elétrica, não desmerecendo ali a profissão do pedreiro, que nós temos vários profissionais aí da construção civil que trabalham nessa parte, mas eu sempre brinco, né, que é o pedricista, que é o cara que diz que entende tanto da parte de construção como da parte elétrica, quando na verdade ele aprendeu algumas coisas ali, mas ele não se capacitou para estar conhecendo de todos esses dispositivos de proteção, de estar sabendo fazer uma malha de aterramento, de estar sabendo colocar ali para que serve o disjuntor, para que serve o DR, qual é a função deles na proteção dos seres humanos e dos animais, né? Então, até os nossos pets, eles estão sujeitos, por exemplo, a lamber uma tomada, pegar um choque e morrer, se não tiver um DR. Então, é super importante a contratação de profissionais habilitados na área elétrica para estar fazendo essas instalações. E no meio da rua, né, se perceber alguma falha, algum problema, ligue imediatamente para a companhia elétrica para que eles possam mandar também os profissionais qualificados, né, Emerson? Com toda certeza. Se você vê um cabo elétrico caído, exposto na rua, você tem que manter uma distância ali de segurança, cerca de pelo menos 5 metros daquele cabo, para que você não seja ali uma vítima, né, por conta da curiosidade. Ligar para a concessionária e informar que existem cabos expostos. E esses alertas valem principalmente para aquele pessoal que fornece internet, né? A gente vê eu pelo menos lá no bairro onde eu moro, eu vejo bastante, né, o pessoal que vai instalar a internet e mexe em fio e sobe em poste. E ali tem que ter cuidado também, porque senão, né, qualquer errozinho, mínimo que seja, qualquer, como você disse no início da entrevista, falta de informação pode levar a algo bem mais grave, né? Não, com toda certeza, né? Treinamento. Então, se você tem treinamento ali para estar trabalhando em altura, você está trabalhando com os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, relacionado ali à área elétrica, então luva de borracha, você tem que ter uma viseira para proteger você ali de um possível arco elétrico, você tem que estar trabalhando com uma roupa de tecido que lhe proteja também de um arco elétrico, de um choque elétrico, para não lhe queimar. Se de repente teve um arco elétrico, você está manuseando ali uma caixa de internet, por algum motivo foi criado um curto-circuito, pode criar ali um arco elétrico, que é como se fosse um raio, mas ocasionado pela rede da concessionária ali, pelo mau manuseio em você. E se você não tiver protegido, tiver com roupas, vamos dizer assim, entre aspas, né, normais, roupa de proteção UV, jeans, vai queimar você e pode até chegar a óbito, tá? Então você tem que estar com os EPIs apropriados para estar trabalhando ali, tanto em trabalho em altura, como próximo da rede elétrica. Perfeito. Olha, Emerson, muito obrigada pelas orientações, né? Espero aí que todo mundo que está nos acompanhando possa ter essa consciência de como é perigoso mexer na rede elétrica sem os equipamentos necessários e principalmente sem o treinamento específico para isso. Obrigada, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. A gente Bom dia a todos agora... os ouvintes. Obrigada. A gente conversou agora com o engenheiro eletricista e professor do IFPE, Emerson Sarmanho, né, falando aí sobre os acidentes com rede elétrica, né? De acordo com a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, houve uma redução de 8%, né, nos números de acidentes, mas no ano passado ainda foram registradas 26 mortes em todo o Brasil. Então,
tem que ter cuidado e tem que ter informação, tá, gente? 7h22 a gente vai para o intervalo, mas no